E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Então, dando sequência na nossa matéria, hoje a gente chega na nossa última aula de hidrocarbonetos sem ramificação, certo? Então, hoje nós vamos ver ciclo alcenos, ok? E aromático, certo? Galera, ciclo alcenos. Na nossa última aula, nós vimos ciclo alcanos, né? E eu falei para vocês que a palavra ciclo nos dá a ideia de cadeia fechada, certo? Em nos traz a ideia de uma dupla ligação, correto? Então, o que são os cicloalcenos? São hidrocarbonetos de cadeia fechada que possuem uma dupla ligação, ok? A sua fórmula geral é a mesma dos alcinos e dos alcadienos, CnH2n menos 2. Isso significa que o número de hidrogênios vai ser sempre o dobro menos 2 em relação ao número de carbonos. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a definição de ciclo alcenos, certo? Olha essa letra A. Primeira pergunta que eu faço para você é: você entende que esse composto é um hidrocarboneto? Sim, né? Pelo fato dele ser formado apenas por carbono e hidrogênio. Dentro dos hidrocarbonetos, como podemos classificar esse composto? Cadeia fechada, ciclo. Uma dupla ligação em. Ou seja, ele é um exemplo de um ciclo alceno, ok? Os ciclo alcenos às vezes pode ser chamado apenas de cicleno. Então, ciclo alceno ou cicleno são sinônimos, ok? Como é que a gente dá o nome de ciclo alcenos? Como nós já vimos anteriormente, toda cadeia fechada começamos com a palavra ciclo, né? Então, cadeia fechada, ciclo. Beleza. 3 carbonos, né? Utilizamos o prefixo prop, ok? Galera, quando nós vimos alcenos, né? Alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma dupla ligação. O que eu falei para vocês? Que a gente precisava de enumerar a cadeia, sempre começando a contar do lado que a dupla estivesse mais próxima, ok? Aqui nós também temos dupla. Mas no caso dos cicloalcenos, nós não temos ponta direita ou ponta esquerda para a gente começar a contar, né? Então é o seguinte, é muito importante, nas cadeias fechadas, a dupla ligação, por convenção, sempre vai sair do carbono 1 para o carbono 2. Então, olha só, eu posso chamar esse de carbono 1, né? Se eu chamar aqui de carbono 1, a dupla vai sair do 1 para o 2. Se eu chamar esse de 1, a dupla vai sair do 1 para o 2, ok? Então, sempre no ciclo alcenos, a dupla sai do carbono 1. E como eu já falei anteriormente para vocês, o carbono 1 não é obrigado a gente colocar essa numeração, certo? Então, ciclo fechado, prop 3 carbonos, dupla ligação em hidrocarboneto termina em O, ciclo propeno. Se você quisesse ter colocado ciclo prop 1 eno ou 1 ciclo propeno, também estaria certo, porque a dupla sempre sai do carbono 1 em direção ao carbono 2, ok? Aí o 1 não é obrigatório a colocar, então pode ser só ciclo propeno. Inclusive, o ciclo alceno, geralmente, você vai ver desse jeito, sem a colocação da numeração. Certo? Ok? Fórmula molecular, não são 3 carbonos no total? C3, dobro de 3, 6, menos 2, 4. Ou seja, C3, H4, obedecendo a regrinha, a fórmula geral que eu passei para vocês, certo? Se você contar, ó, um hidrogênio, mais um 2, mais 2, 4 hidrogênios. Beleza? Letra B. Hidrocarboneto? Sim, formado apenas por carbonos e hidrogênios, certo? É um ciclo alceno? Cadeia fechada, ciclo, dupla ligação, em. Temos um exemplo de ciclo alceno, certo? Toda cadeia fechada começa com a palavra ciclo. Então vai ser ciclo. 4 carbonos, o prefixo é but.
uma dupla ligação em todo hidrocarboneto termina em O. A dupla não tem que sair do 1 para o 2? Pode chamar esse de carbono 1 ou esse de carbono 1, tanto faz. Se eu chamo esse de 1, o de cima tem que ser o 2. Se eu chamo de cima de 1, o de baixo tem que ser o 2, certo? Então, como a dupla sai do 1, não tem obrigatoriedade de colocarmos. Se quisesse colocar, estaria certo. Ciclo but 1N ou 1 ciclo buteno. Beleza? Fórmula molecular, não são 4 carbonos? C4, dobro de 4 carbonos, 8, menos 2, 6. C4H6. Então, você pode jogar na fórmula ou contar, né? 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios 4, mais um hidrogênio escondido aqui 5, mais um hidrogênio escondido aqui, 6 hidrogênios no total, obedecendo a fórmula geral, certo? Ciclohexeno, se eu te passo o nome, você tem que saber o quê? Montar a estrutura, certo? Ciclo, opa, então a cadeia ela é fechada. Hex, 6 carbonos. Posso desenhar um hexágono, não posso? Então, ó, cadeia fechada com 6 carbonos, tudo bem? Então, desenhei o ciclo X. En indica o quê? Dupla ligação, correto? Se a cadeia fosse aberta, eu ia escolher uma das duas pontas para eu começar a enumerar minha cadeia. Como a cadeia é fechada, o que eu tenho que lembrar? Que a dupla sempre sai do carbono 1 para o carbono 2. Quem vai ser o carbono 1? Tanto faz. Você está montando a estrutura. Aonde eu colocar a dupla, vai ser carbono 1 saindo, a dupla saindo do 1 para o 2, ok? Então, em qualquer um dos carbonos aí, você pode colocar a dupla ligação. Então, eu pus a dupla aqui, certo? Então, esse é o carbono 1 e esse é o 2. Ou pode ser o contrário. Este ser o 1 e este ser o 2. Tudo bem? Fórmula molecular, não são 6 carbonos? C6, dobro de 6, 12. Menos 2, 10. C6H10. Se não lembrar da fórmula geral, não tem problema. É só contar a partir da estrutura, certo? E para a gente fechar ciclo alcenos, ciclo fechado. Pente, 5 carbonos, não é isso? Podemos desenhar um pentágono. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Tudo bem? Vou fazer aqui mais retinho para ficar mais organizadinho. Tudo bem? Se você quiser desenhar a fórmula estrutural em vez da fórmula de linha, tudo bem também. Ciclo fechado, pente, 5 carbonos. Ei, não é a dupla? Posso colocar a dupla em qualquer lugar. Vou colocar aqui. Então, onde eu pus a dupla, eu tenho que lembrar que é carbono 1 e 2. A dupla sai do 1 para o 2, certo? 5 carbonos, né? C5. Dobro de 5, 10. Menos 2, 8. C5H8. Essa é a fórmula molecular do ciclo penteno. Ok? Tudo bem? E os aromáticos? Você viu que eu não pus nenhuma definição, nem fórmula geral, igual eu pus nos anteriores, certo? Por quê, gente? Os aromáticos, nós já vimos essa definição de aromáticos lá em classificação de cadeias, ok? Então, os aromáticos possuem a ressonância, ou anel aromático, ou anel benzênico, não é isso? Que é a deslocalização das ligações π no composto, certo? Tudo bem? Pessoal, não tem uma fórmula geral para os aromáticos. Tem que contar o número de carbonos e o número de hidrogênio, certo? Então, olha só. Eu estou colocando aqui para vocês os principais aromáticos. O primeiro e o segundo exemplo são os principais compostos aromáticos sem ramificações. Esses dois compostos você tem que saber o nome deles. Tá? A C e a D caem menos em vestibulares, mas não custa nada você saber o nome deles. Agora, o primeiro e o segundo é obrigação de você saber o nome deles para questões relacionadas a vestibulares, Enem, esse tipo de coisa, certo? Galera, aromáticos não seguem a regrinha da IUPAC. Eles têm nomes diferentes. Então, você tem que saber esses nomes. Olha a letra A. A bolinha dentro significa exatamente a ressonância, o anel aromático, certo? Então, esse é o principal aromático que a gente trabalha no ensino médio.
né? Ele é conhecido como benzeno. Então, é importante você lembrar desse nome. Você viu que não segue a questão das regrinhas da IUPAC? Tem que saber esse nome. Esse é o famoso benzeno. Tudo bem? Qual que é a fórmula molecular? Tem que contar. São 6 carbonos, né? Cada vértice um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. E aí uma dica que pode te ajudar, né? Nos aromáticos, todo carbono tem um hidrogênio, desde que esse carbono não se ligue em mais nada. Tudo bem? Então, ó, um hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. C6, H6. Tudo bem? Beleza? Espero que você tenha entendido aí. Olha a letra B. Isso é aromático? Se você observar, nós temos o quê? Nós temos a ressonância, ó. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Nós temos a alternância entre as duplas e simples ligações, certo? Esse composto que tem os 2 anéis aromáticos juntos, nós chamamos de naftaleno. Naftaleno. Conhecido comercialmente pelo nome de naftalina. Certo? Então, esse é o naftaleno, que é muito importante também. Qual que é a fórmula molecular dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? C10. E os hidrogênios? Te falei que tem um hidrogênio em cada carbono no aromático, desde que ele não se ligue a mais nada. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Esse carbono não tem, que é como se ele estivesse ligado no outro anel, né? Você pode observar, tem 2 ligações para cima, 3, 4. Está completo, né? Mais um hidrogênio, 5, mais um 6, mais um 7, mais um 8. Esse não tem, que é como se esse carbono estivesse ligado no outro anel, certo? Se você observar, 2 ligações para baixo, mais uma 3, mais uma 4, está completo, ok? Então, C10, H8. Essa é a fórmula molecular do naftaleno. Lembrando que eu pus as ligações para vocês, mas em vez de vir as ligações, né, eu poderia ter colocado a bolinha, né? Eu poderia ter colocado uma bolinha aqui, representando a aromaticidade, certo? Esses 2 compostos são os principais aromáticos sem ramificação, certo? Esses 2 têm que fazer a associação do nome à estrutura, certo? Os 2 últimos caem menos, mas já havia algumas provas de vestibular cobrá-los. Então não custa nada passar para vocês, né? C e D. Os 2 têm 3 anéis, né? A diferença é como eles estão ligados entre si, né? Esse composto aqui, que tem os 3 anéis um ao lado do outro, né? Nós chamamos de antraceno. Antraceno. E esse aqui, temos 2 anéis ligados um ao lado do outro, o terceiro, né? Mas embaixo, não retinho assim, ok? É o que nós chamamos de fenantreno. Fenantreno, tudo bem? Os 2 têm a mesma fórmula molecular. Vamos contar? Então, tanto faz você contar através da letra C ou através da letra D, a fórmula dos 2 é a mesma, a fórmula molecular, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, C, 14. H. O que eu falei para vocês? Tem um hidrogênio em cada carbono, desde que ele não se liga a mais nada, correto? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse não tem nada, que é como se ele estivesse ligado em outro anel, né? 5. Esse não tem. 6, 7, 8, 9. Esse não tem. 10. Esse não tem, certo? Então, fórmula molecular, C, 14, H, 10. Essa é a fórmula molecular tanto do antraceno
quanto do fenantreno. Ok, gente? Então, ó, finalizamos aqui a parte de hidrocarbonetos sem ramificações, certo? Na próxima aula, vou passar alguns conceitos mais que são bem importantes para que a gente comece a trabalhar com a parte de compostos ramificados. Tudo bem? Beleza? Valeu, grande abraço para vocês.